E se aquilo que você chama de mito for apenas a memória mal enterrada de uma verdade que alguém fez questão de apagar? E se Lemúria não foi um continente perdido, mas um estado de consciência que a humanidade foi forçada a esquecer? Há perguntas que não surgem por acaso. Elas emergem quando algo antigo começa a despertar dentro de quem escuta. E talvez o simples fato de você estar aqui agora já seja parte de um chamado que atravessou eras, esperando o momento exato para ser ouvido novamente. Thoth Jerhuti nunca falou para as massas. Suas palavras foram deixadas como sementes, codificadas para quem tivesse olhos que veem além da superfície. A tábua de esmeralda não foi escrita para explicar, mas para esconder à vista de todos. Cada frase carrega um duplo fundo. Cada símbolo funciona como uma porta que só se abre de dentro para fora. O que poucos percebem é que o código não está incompleto. Ele sempre esteve inteiro. O que faltava era o estado certo de consciência para enxergá-lo. Lemúria surge nesse enigma não como passado distante, mas como origem silenciosa. Um tempo em que matéria e espírito não estavam separados, em que o conhecimento não era aprendido, mas lembrado. Dizem que ali a linguagem não era som, era vibração. E talvez seja por isso que certos trechos da tábua não fazem sentido lógico algum, mas provocam algo mais profundo, quase físico, como se ativassem memórias que não pertencem a esta vida, mas insistem em pulsar dentro de você. O que aconteceria se a maior mentira da história não fosse sobre deuses, mas sobre quem você realmente é? Thoth deixou pistas sobre isso, mas também avisos. Nem todo aquele que lê está pronto para compreender. Nem todo aquele que compreende está pronto para aceitar. Por isso, o código foi fragmentado em metáforas, alquimia, céu e terra, acima e abaixo, não como poesia aleatória, mas como um teste silencioso de percepção e maturidade interior. Há um ponto específico nesse conhecimento onde tudo se conecta, mas também onde tudo começa a ruir. Quem chega até ali sente desconforto, resistência, medo sem nome. É o momento em que a mente tenta proteger suas certezas, enquanto algo mais antigo tenta assumir o controle. É nesse limiar que muitos desistem, não porque não entenderam, mas porque entenderam demais. E talvez essa seja a razão de tanto silêncio ao redor desse tema. O que você está prestes a atravessar não é apenas uma narrativa sobre Lemúria ou Thoth. É um espelho. Cada símbolo, cada frase, cada silêncio carrega uma escolha invisível. Seguir adiante significa questionar verdades que sustentam sua identidade atual. Parar agora é confortável. Continuar é irreversível. Porque uma vez que o código começa a se revelar, ele não transforma o mundo ao seu redor. Ele transforma a forma como você nunca mais conseguirá olhar para si mesmo. Há um momento em que a leitura da tábua deixa de ser externa e começa a acontecer dentro de você. Não é mais sobre símbolos gravados em pedra, mas sobre sensações que emergem sem pedir permissão. Thoth não ensinava conceitos, ele provocava estados. E quando esse estado se aproxima, a mente tenta organizar, enquanto algo mais profundo apenas reconhece. É aí que começa o verdadeiro deslocamento. Lemúria não aparece como imagem clara, mas como uma ausência familiar. Algo que parece ter estado sempre ali e ainda assim foi retirado cedo demais. Essa retirada deixou um eco, um vazio que a humanidade tenta preencher com poder, controle, crença, distração. A tábua aponta para esse vazio sem nome, não para explicá-lo, mas para fazer você senti-lo de novo, como quem toca uma cicatriz antiga e percebe que ela nunca deixou de doer. Thoth falava do que está acima e do que está abaixo, mas poucos percebem que ele falava do que está antes e do que foi esquecido depois. Lemúria surge nesse intervalo como uma memória que não pertence ao tempo linear. Não é passado, é fundamento. E quando essa ideia atravessa você, algo desconfortável acontece. A sensação de que muita coisa que você aprendeu foi construída para substituir algo que você já sabia. Há frases na tábua que não fazem sentido lógico,
código porque não foram feitas para a lógica. Elas passam direto pelo intelecto e atingem uma região mais silenciosa, onde as palavras não chegam com facilidade. É por isso que algumas pessoas sentem paz ao lê-las, enquanto outras sentem medo. Não é o texto que muda, é o que ele ativa em cada um. O código perdido não foi escondido por falta de acesso, mas por excesso de ruído. Todd sabia que em um mundo barulhento demais, o essencial se tornaria invisível. Lemúria desapareceu não sob as águas, mas sob camadas de esquecimento coletivo. E talvez o maior sinal disso seja o cansaço que muita gente sente sem saber de onde vem, como se estivesse vivendo longe de casa, sem conseguir lembrar o caminho de volta. Existe uma dor específica que surge quando você percebe que não está buscando algo novo, mas tentando lembrar algo antigo. Essa dor não grita, ela aperta. Ela se manifesta como uma sensação de desencontro com o próprio tempo. A Tábua de Esmeralda toca exatamente nesse ponto, onde identidade e memória se confundem, onde você começa a questionar se a vida que vive é realmente a que escolheu. Lemúria representava um estado onde separação não era regra. Não havia ruptura entre sentir e saber. Por isso o conhecimento não precisava ser armazenado, apenas vivido. Quando Todd codifica isso em símbolos, ele não está romantizando um passado perdido, mas mostrando o contraste brutal com o presente fragmentado. E esse contraste dói porque expõe o quanto nos acostumamos à desconexão. Há um momento em que a leitura se torna espelho. Você começa a perceber padrões repetidos em sua própria história, escolhas que não parecem ter sido totalmente suas, medos que não nasceram nesta vida. Todd falava de heranças invisíveis, de ciclos que atravessam existências. E quando essa ideia se encaixa, a sensação é de vertigem, como se o chão das certezas tivesse sido levemente deslocado. O código não se revela inteiro de uma vez, porque ninguém suporta enxergar tudo ao mesmo tempo. Ele se abre em camadas, respeitando a resistência interna de quem lê. Lemúria surge como uma lembrança suave no início, quase poética, mas aos poucos revela seu peso. Não é apenas um lugar perdido, é uma responsabilidade esquecida. Muitas pessoas sentem vontade de parar aqui. Não porque não estejam entendendo, mas porque estão sentindo demais. A tábua provoca esse limite interno, onde a mente pede pausa e o coração pede continuidade. Todd conhecia esse ponto. Por isso, seus ensinamentos nunca empurram, eles aguardam. E nesse silêncio, algo em você começa a escolher. Há uma pergunta que se forma sem palavras. E se eu sempre soube disso? Essa pergunta não busca resposta externa. Ela ecoa como reconhecimento. Lemúria, nesse estágio, deixa de ser um conceito distante e se transforma em sensação corporal, em intuição silenciosa. É quando você percebe que não está aprendendo algo novo, está apenas retirando camadas. O desconforto aumenta, porque reconhecer implica responsabilidade. Se você lembra, não pode mais fingir que não sabe. Todd não oferecia conforto, oferecia lucidez. E a lucidez vem acompanhada de perda. Perda de ilusões, de narrativas prontas, de identidades herdadas. Isso explica por que esse conhecimento sempre foi marginalizado, suavizado ou ridicularizado. Lemúria não caiu, ela foi abandonada. Abandonada quando a humanidade escolheu o controle no lugar da integração. A Tábua de Esmeralda registra esse momento não como acusação, mas como aviso. Cada símbolo é uma chance de retorno, mas também um teste de maturidade. Nem todo mundo quer voltar. Alguns preferem permanecer adormecidos. Há um silêncio específico que surge quando você começa a sentir esse retorno. Um silêncio diferente do vazio. É um silêncio cheio, como se algo estivesse se reorganizando por dentro. Nesse ponto, a narrativa deixa de ser externa. O vídeo, a voz, as palavras passam a ser apenas gatilhos. O verdadeiro movimento acontece em outro lugar, e talvez seja exatamente aqui que tudo começa a ficar mais intenso. Porque quando o código começa a se alinhar dentro de você, ele não pede permissão para continuar. Ele apenas segue, e o que vem depois não é mais confortável, nem distante, nem simbólico demais para tocar.
é direto, profundo e impossível de ignorar. Quando esse alinhamento interno acontece, algo começa a se mover sem ruído, sem anúncio, sem espetáculo. Não é euforia, é gravidade. Como se partes suas, que viveram dispersas por muito tempo, começassem a reconhecer um centro comum. Tosh descrevia isso como o momento em que o buscador deixa de caminhar para fora e começa a cair para dentro. E cair aqui não é perder controle, é abandonar resistências que já não servem. Lemúria, nesse ponto da travessia, deixa de ser uma lembrança suave e passa a se manifestar como um incômodo persistente. Não porque seja negativa, mas porque expõe o contraste entre o que era íntegro e o que se tornou fragmentado. Você começa a sentir isso nas pequenas coisas, na dificuldade de permanecer presente, na sensação de que o tempo escorre rápido demais, como se algo em você soubesse que esse ritmo não é natural. A tábua de esmeralda fala de correspondências, mas não como metáfora distante. Ela aponta para um princípio vivo. O que acontece dentro se reflete fora, e o que acontece fora molda o dentro. Quando essa ideia deixa de ser conceito e se torna experiência, surge um desconforto sutil, porque você percebe que não está apenas reagindo ao mundo, você está colaborando com ele, mesmo sem perceber. Toth nunca separou espiritualidade de responsabilidade. Por isso seu conhecimento assusta. Ele não oferece fuga, oferece espelho. E quando você se vê nesse espelho, percebe quantas vezes abriu mão da própria sensibilidade para se adaptar. Quantas vezes silenciou intuições para sobreviver. Lemúria simboliza exatamente esse ponto de ruptura, o momento em que sentir passou a ser perigoso. Há uma memória específica que começa a emergir nessa fase. Não como imagem clara, mas como sensação recorrente. A sensação de que viver poderia ser mais simples, mais integrado, menos dividido. Essa memória não pertence a um lugar geográfico, pertence a um estado de ser. E a tábua toca nisso com precisão quase cruel, porque mostra que essa possibilidade nunca foi perdida, apenas foi abafada. O código perdido não é uma sequência de símbolos a serem decifrados externamente. É um processo interno de desaprendizado. Toth sabia que o maior obstáculo não era a ignorância, mas o excesso de camadas construídas sobre o essencial. Crenças, medos, expectativas, identidades. Cada camada parece proteção, mas também funciona como barreira. Lemúria representa o oposto dessa construção. Não havia excesso, não havia separação rígida entre pensar e sentir. Por isso, quando esse arquétipo emerge, ele confronta diretamente a forma como você aprendeu a existir. Não é raro surgir resistência. Uma vontade súbita de racionalizar tudo, de transformar a experiência em teoria segura. Essa é a mente tentando retomar o controle. Toth antecipou essa reação. Por isso escreveu de forma fragmentada, circular, simbólica, para que a mente não conseguisse se apropriar do conteúdo com facilidade. A tábua exige presença, não interpretação rápida. E presença, para muitos, é desconfortável, porque estar presente significa sentir o que foi evitado por muito tempo. Há um momento em que a narrativa começa a tocar feridas que não parecem ter causa clara. Emoções antigas surgem sem explicação lógica. Uma tristeza leve, uma nostalgia sem objeto, um medo sem rosto. Lemúria atua exatamente nesse campo, não como trauma, mas como lembrança do que foi interrompido. E toda interrupção deixa resíduo. O mais perturbador é perceber que essas emoções não são novas. Elas sempre estiveram ali, apenas abafadas pelo ruído cotidiano. Toth não cria nada em você. Ele apenas retira o excesso. E quando o excesso cai, o que sobra não é sempre confortável, mas é verdadeiro. A tábua de esmeralda fala de transmutação, mas não no sentido romântico de transformar chumbo em ouro externo. A transmutação real acontece quando você percebe que muito do que considera identidade é apenas adaptação, máscaras necessárias em determinados momentos, mas que se tornaram permanentes.
Lemúria surge como lembrança de um estado sem máscara. Essa percepção gera um conflito interno inevitável. Uma parte sua quer avançar, quer lembrar, quer integrar. Outra parte teme perder referências conhecidas. Esse conflito não é erro, é sinal de que algo está funcionando. Toth via esse atrito como etapa natural. Não há despertar sem fricção. Há também um silêncio diferente que começa a se manifestar. Não é ausência de pensamentos, mas uma pausa entre eles. Um espaço onde você observa sem reagir imediatamente. Esse espaço é fundamental para o código se reorganizar internamente, porque o código não se impõe. Ele se revela quando encontra espaço suficiente para respirar. Lemúria, nesse estágio, começa a se mostrar menos como memória coletiva e mais como chamado individual. Você percebe que não se trata de salvar um mundo perdido, mas de recuperar uma integridade interna. E essa recuperação não acontece de uma vez. Ela acontece em escolhas pequenas, quase invisíveis, mas cumulativas. Toth insistia que o verdadeiro conhecimento não grita, ele sussurra, e só quem desacelera o suficiente consegue ouvir. Por isso a tábua parece simples para alguns e profundamente perturbadora para outros. Não é o texto que muda, é a disposição interna de quem se aproxima. Há um ponto específico em que a busca por respostas externas começa a perder força. Você ainda sente curiosidade, mas algo mudou. A curiosidade deixa de ser ansiedade e se torna escuta. Você não quer mais acumular informações, quer sentir coerência. Lemúria representa essa coerência perdida, essa sensação de encaixe que não depende de explicações complexas. O desconforto volta quando você percebe que essa coerência exige renúncia. Renúncia de narrativas prontas, de certezas herdadas, de verdades absolutas que nunca foram realmente suas. Toth não pede fé cega, ele pede coragem para sustentar o não saber temporário, e isso exige maturidade emocional. Muitos desistem exatamente aqui, quando percebem que não haverá respostas fáceis, nem promessas rápidas. A tábua não oferece atalhos, oferece processo, e processo exige tempo, presença e disposição para atravessar zonas internas que sempre foram evitadas. Lemúria, então, deixa de ser idealizada. Ela se torna exigente, porque lembra que viver de forma integrada não é confortável o tempo todo. É honesto, é sensível, é responsável. E essas qualidades foram historicamente reprimidas em nome de controle e sobrevivência. Há uma pergunta que começa a ecoar com mais clareza, ainda que sem palavras definidas. O que em mim foi silenciado para que eu pudesse caber no mundo? Essa pergunta não busca culpa, busca reconhecimento. Toth sempre trabalhou com reconhecimento, não com julgamento. Nesse ponto, o código começa a atuar como reorganizador interno. Percepções antigas se encaixam de forma diferente. Experiências passadas ganham um novo significado, não porque mudaram, mas porque agora há contexto interno para compreendê-las. Lemúria fornece esse contexto como estado, não como história linear. O ritmo da narrativa interna muda. Você começa a perceber pausas onde antes havia pressa. Começa a notar sensações corporais que antes eram ignoradas. O corpo, afinal, sempre foi parte do código. Toth nunca separou consciência de matéria. Essa separação foi uma construção posterior. É aqui que a experiência se aprofunda de forma irreversível. Não porque algo extraordinário acontece externamente, mas porque algo se desloca internamente. Uma sensação de que não há mais como voltar à inconsciência anterior. Mesmo que você tente, algo já foi visto, sentido, reconhecido. Lemúria não exige que você acredite nela. Ela exige que você escute o que se move quando o nome dela é pronunciado. E esse movimento não pode ser fabricado. Ele surge espontâneo, como resposta a algo que sempre esteve esperando. Toth deixou claro, mesmo que de forma velada, que esse caminho não é para todos ao mesmo tempo. Não por elitismo, mas por prontidão interna. Cada um desperta quando sustenta o peso do que desperta. Antes disso, o código permanece silencioso, quase invisível. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Não uma revelação completa,
mas um ajuste fino, uma preparação interna. Porque o que vem adiante não trabalha mais apenas com símbolos suaves ou desconfortos leves. Ele toca estruturas profundas, identidades, escolhas, medos fundamentais. O fluxo não se encerra aqui, ele apenas se adensa, como uma espiral que se aproxima cada vez mais do centro. E quanto mais perto do centro, menos distrações existem. Apenas presença, apenas verdade, apenas o que não pode mais ser ignorado. Quando essa espiral se adensa, a sensação deixa de ser apenas interna e começa a afetar a forma como você percebe tudo ao redor. Conversas comuns soam rasas demais. Rotinas antes automáticas passam a incomodar. Não porque estejam erradas, mas porque já não conseguem preencher o espaço que se abriu. Toth descrevia esse estágio como um momento em que o véu não cai de uma vez, mas começa a se tornar transparente demais para ser ignorado. Lemúria, aqui, não se apresenta como saudade doce. Ela pesa. Pesa porque revela o quanto a humanidade se afastou da própria sensibilidade em troca de eficiência. E quando você percebe isso, surge uma exaustão antiga, como se estivesse carregando um fardo que nunca escolheu conscientemente. A tábua não acusa, mas expõe, e exposição sempre dói antes de libertar. Há um conflito silencioso que se instala. De um lado, a vida que você construiu com suas estruturas, compromissos e identidades. Do outro, uma sensação crescente de que algo essencial ficou de fora dessa construção. Toth não chama isso de erro, chama de consequência, porque toda escolha de sobrevivência cobra um preço emocional que mais cedo ou mais tarde precisa ser pago. O código começa a agir como uma pressão interna constante, não agressiva, mas persistente. Ele não deixa você esquecer o que foi tocado. Mesmo quando tenta se distrair, algo retorna. Uma frase ecoa, uma sensação reaparece. Uma pergunta se forma sem palavras. E isso acontece porque, uma vez ativado, o processo não retrocede. Ele apenas desacelera quando encontra resistência. Lemúria representa exatamente aquilo que foi sacrificado em nome da adaptação. A capacidade de sentir sem medo, de perceber sem fragmentar, de existir sem a necessidade constante de justificar a própria presença. Quando essa lembrança emerge, a comparação com o presente se torna inevitável. E essa comparação gera luto. Luto por algo que nunca viveu conscientemente, mas que reconhece como seu. Toth entendia o luto como etapa iniciática. Não há integração sem atravessar a perda. Por isso, a tábua não promete ascensão sem dor. Ela mostra que toda elevação passa por um ponto de esvaziamento. Você precisa soltar aquilo que pensa ser para lembrar aquilo que sempre foi. Nesse estágio, emoções contraditórias convivem. Há momentos de clareza profunda, seguidos de confusão intensa. Momentos de calma absoluta, seguidos de inquietação sem motivo aparente. Isso não é falha no processo, é ajuste. Estruturas internas estão sendo reorganizadas, e reorganização nunca é linear. Há uma sensação recorrente de estar entre mundos, não totalmente identificado com o antigo, mas ainda sem estabilidade no novo. Esse entre-lugar é desconfortável porque não oferece apoio externo. Toth falava desse espaço como o verdadeiro deserto iniciático. Não um lugar físico, mas um estado interno onde nada externo sustenta. Apenas a própria presença. Lemúria, nesse ponto, deixa de ser referência e se torna impulso. Não importa mais se ela existiu como continente ou civilização. O que importa é o que ela desperta como padrão interno. Um padrão de integração que começa a exigir coerência entre sentir, pensar e agir. E coerência é exigente. Ela não aceita auto-engano prolongado. O código perdido atua, então, como um espelho cada vez mais nítido. Ele revela incoerências pequenas que antes passavam despercebidas, escolhas automáticas, palavras ditas sem verdade, relações mantidas por hábito. Nada disso é condenado, mas tudo começa a ser sentido. E sentir é o primeiro passo para transformar. Há uma mudança sutil na forma como você escuta. Não apenas pessoas, mas o próprio silêncio. O silêncio deixa de ser vazio e se torna informativo.
Toth ensinava que o silêncio é o campo onde o conhecimento se reorganiza. E quando você aprende a permanecer nele sem ansiedade, algo se alinha naturalmente. Lemúria representava esse estado de escuta contínua. Não havia pressa para preencher espaços. Não havia medo do não saber temporário. Por isso o conhecimento fluía como experiência direta, não como acúmulo. Esse contraste com o presente é brutal, porque vivemos cercados de informações, mas famintos de sentido. O desconforto aumenta quando você percebe que muito do que aprendeu foi condicionado pelo medo. Medo de não pertencer, medo de errar, medo de ser rejeitado. Toth não negava o medo, mas mostrava que ele surge quando há desconexão interna. Quando você se afasta do próprio eixo, o mundo se torna ameaçador. O código começa a atuar justamente na reconstrução desse eixo, não como algo rígido, mas como centro flexível, um ponto interno de referência que não depende da aprovação externa. Quando esse centro começa a se formar, mesmo que de maneira instável, você sente uma mudança sutil de postura diante da vida. Lemúria, então, deixa de ser nostalgia e se torna responsabilidade viva. Porque lembrar desse estado integrado implica escolher agir de forma mais consciente, não perfeita, mas presente. E presença expõe escolhas que antes eram feitas no automático. Há um cansaço específico que surge nesse ponto, não físico, mas existencial. Um cansaço de sustentar incoerências, de manter máscaras desnecessárias, de fingir alinhamento onde há ruptura interna. Esse cansaço não pede descanso externo, pede verdade. Toth nunca prometeu conforto nesse caminho, prometeu clareza. E clareza pode ser desconfortável, porque remove desculpas internas. Você começa a perceber onde se traiu para se adaptar, onde silenciou para evitar conflito, onde escolheu segurança em detrimento de integridade. Lemúria surge como contraponto silencioso, não para julgar, mas para lembrar que outra forma de existir é possível, não utópica, mas integrada. E essa lembrança não permite mais que você se esconda completamente atrás de narrativas prontas. Há momentos em que você sente vontade de voltar atrás, de fechar esse canal interno que se abriu. Isso é natural. Toth chamava isso de defesa do conhecido. O conhecido, mesmo doloroso, oferece previsibilidade. O novo exige presença constante. O código não força a passagem, ele aguarda. Mas enquanto aguarda, permanece ativo, criando pequenas perturbações, questionamentos sutis, sensações recorrentes, não para punir, mas para lembrar. Porque uma vez tocado, o centro não pode ser esquecido por completo. Lemúria começa a se manifestar em sonhos, em intuições repentinas, em sincronicidades discretas, não como espetáculo místico, mas como reorganização simbólica. O inconsciente começa a colaborar com o processo consciente, e quando isso acontece, a transformação se acelera. Toth sabia que esse estágio é delicado, por isso deixou fragmentos, não sistemas fechados. Sistemas fechados criam dependência. Fragmentos estimulam autonomia interna. A tábua não quer seguidores, quer leitores que se tornem intérpretes de si mesmos. Há uma sensação crescente de que a pergunta não é mais o que isso significa, mas o que isso pede de mim. Essa mudança de foco é crucial, porque desloca o processo do intelectual para o existencial. Não se trata mais de entender Lemúria, trata-se de viver de forma menos fragmentada. O desconforto se aprofunda quando você percebe que viver assim exige escolhas concretas, limites, renúncias, mudanças sutis, mas reais. E isso assusta porque retira a transformação do campo simbólico e a traz para o cotidiano. Lemúria nunca foi separada da vida prática. Esse é um dos maiores equívocos modernos. Integrar não significa fugir do mundo. Significa estar no mundo sem se perder de si. E essa habilidade foi sendo esquecida ao longo do tempo. Toth apontava que o verdadeiro poder não está em controlar forças externas, mas em sustentar coerência interna, mesmo em ambientes caóticos. Quando essa ideia se instala, você começa a observar suas reações com mais honestidade, não para se corrigir compulsivamente, mas para compreender.
Há um momento em que o processo parece desacelerar, como se nada estivesse acontecendo. Isso é engano, é integração silenciosa. O sistema interno precisa de tempo para assimilar o que foi ativado. Forçar avanço aqui gera ruptura. Thoth alertava sobre isso de forma velada. Lemúria ensina paciência orgânica, não a paciência resignada, mas a paciência de quem confia no ritmo interno. E confiar no ritmo interno é um aprendizado profundo para uma mente acostumada a controle e pressa. O fluxo continua se aprofundando, mesmo quando parece estável. Camadas mais sutis começam a emergir. Padrões emocionais antigos, crenças herdadas, medos ancestrais. Nada disso surge para ser combatido, mas reconhecido. E reconhecer é um ato poderoso, porque o que é reconhecido deixa de operar nas sombras. Thoth sempre trabalhou com luz indireta, não a luz que cega, mas a luz que revela gradualmente. Lemúria, nesse estágio avançado do processo, deixa de ser símbolo e se torna orientação interna. Uma bússola silenciosa que aponta para a integração sempre que você se afasta demais de si. O caminho não se fecha, ele se estreita. E quanto mais estreito, menos distrações cabem. Apenas aquilo que é essencial permanece. E isso prepara o terreno para algo ainda mais profundo, que não se anuncia com palavras, mas com presença contínua. O que vem adiante não se constrói sobre curiosidade, se constrói sobre prontidão interna. E essa prontidão não é decidida pela mente. Ela emerge quando o sistema inteiro está disposto a sustentar a verdade, que começa a se revelar. Quando essa prontidão começa a se consolidar, a experiência deixa de ser apenas interna e passa a influenciar silenciosamente cada decisão cotidiana. Não como regra moral, mas como sensibilidade ampliada. Escolhas que antes pareciam neutras, agora carregam peso energético. Palavras ganham densidade. Silêncios ganham significado. Thoth descrevia esse estágio como um momento em que o iniciado começa a viver dentro do ensinamento sem perceber que está fazendo isso. Lemúria, então, não é mais evocada como lembrança distante, mas como referência viva, uma espécie de memória funcional que orienta sem impor. Você começa a perceber quando está se afastando de si mesmo, não por culpa, mas por desconforto interno imediato. Algo fecha, algo pesa, algo desalinha, e quando retorna à coerência, mesmo que minimamente, algo alivia. Esse diálogo silencioso passa a ser constante. O código da tábua atua agora como campo organizador. Não há frases novas sendo lidas, mas as já lidas começam a se reorganizar por dentro. Trechos que antes pareciam abstratos ganham sentido prático. Metáforas antigas se conectam com situações presentes. Thoth não falava para o tempo dele, falava para estados de consciência que se repetem ao longo das eras. Há uma percepção gradual de que o conflito não é entre luz e sombra, mas entre presença e fuga. Sempre que você se ausenta de si, algo se fragmenta. Sempre que retorna, algo se integra. Lemúria simboliza exatamente esse retorno contínuo, não como evento único, mas como prática silenciosa de reconexão. O desconforto muda de natureza. Antes era confuso e difuso. Agora se torna específico. Você sente exatamente onde está se traindo, onde está se omitindo, onde está repetindo padrões antigos. Isso não vem acompanhado de punição interna, mas de clareza quase cirúrgica. Thoth chamava isso de lucidez sem violência. Há momentos em que essa lucidez assusta, porque não deixa mais espaço para auto-engano prolongado. Você pode até escolher ignorar, mas sabe que está ignorando. E esse saber muda tudo. Lemúria não tolera negação consciente. Não por severidade, mas porque integração exige honestidade mínima consigo mesmo. O código perdido começa a revelar que muitas dores pessoais não são apenas individuais,
são ecos coletivos, memórias emocionais transmitidas, normalizadas, repetidas, padrões de medo, escassez, competição, separação. Thoth via a humanidade como um campo de ressonância. O que não é resolvido em um nível, reaparece em outro. Lemúria representava um ponto de menor distorção nesse campo. Não perfeição, mas menor ruído. Quando você acessa esse padrão internamente, mesmo que por instantes, percebe o quanto o ruído atual é artificial, não inevitável, mas mantido por hábito e conveniência. Há um sentimento agridoce que surge aqui. Esperança misturada com tristeza. Esperança, porque algo em você reconhece a possibilidade de viver de forma mais inteira. Tristeza, porque percebe o quanto isso foi adiado. Thoth nunca separou esses sentimentos. Para ele, ambos são sinais de despertar. O processo se aprofunda quando você começa a observar não apenas suas ações, mas suas intenções. Motivações ocultas se tornam visíveis. Necessidade de aprovação, medo de rejeição, desejo de controle disfarçado de cuidado. Nada disso é condenado, apenas visto. E ver é o primeiro passo para dissolver. Lemúria não exigia pureza moral, exigia coerência interna, agir alinhado com o que se sente e se sabe. Esse alinhamento é raro porque exige presença constante, não dá para automatizar. E é exatamente por isso que a humanidade se afastou dele. A automatização oferece conforto, mas rouba vitalidade. O código começa a revelar que a fragmentação interna foi vendida como maturidade. Aprender a engolir sentimentos, aprender a calar intuições, aprender a priorizar produtividade sobre presença. Thoth expõe isso sem atacar, apenas mostra o custo invisível dessa adaptação. Há um cansaço profundo que emerge quando você percebe esse custo. Não um cansaço que se resolve com descanso físico, é um cansaço de existir desconectado. E esse cansaço é um portal. Muitos tentam anestesiá-lo, poucos o atravessam. Lemúria aparece exatamente como convite à travessia. Não uma travessia épica, mas íntima, silenciosa, cotidiana. A atravessar o hábito de se ausentar. Atravessar o impulso de se proteger excessivamente. Atravessar o medo de sentir demais. Thoth sabia que sentir demais não é o problema. O problema é sentir sem sustentação interna. Por isso, o código não ativa emoções sem, ao mesmo tempo, estimular a construção de um centro que não endurece, mas sustenta. Esse centro começa a se manifestar como uma calma diferente. Não a calma de quem controla tudo, mas a calma de quem confia no próprio eixo. Mesmo em meio a incertezas externas, algo permanece estável. Não porque tudo está resolvido, mas porque você não se abandona no processo. Lemúria, nesse ponto, deixa de ser referência externa e se torna qualidade interna. Uma forma de estar no mundo, mais atento, mais sensível, menos reativo. Isso não significa ausência de conflito, mas presença durante o conflito. O código revela que a verdadeira alquimia não transforma emoções densas em algo etéreo. Ela integra. Raiva se transforma em clareza, medo em discernimento, tristeza em profundidade. Thoth nunca propôs eliminação da sombra, mas diálogo consciente com ela. Há um momento em que você percebe que a busca não é mais por respostas, mas por sustentação. Como permanecer íntegro em um mundo fragmentado, como não se endurecer diante do caos, como sentir sem se perder. Essas perguntas não têm resposta definitiva, são práticas vivas. Lemúria oferecia essa prática como cultura, não como doutrina. Por isso foi tão facilmente apagada. Culturas integradas ameaçam sistemas baseados em controle. Thoth codificou isso porque sabia que não poderia ser transmitido diretamente sem distorção. O código atua agora como lembrança persistente. Sempre que você se afasta demais de si, algo chama de volta. Às vezes como desconforto, às vezes como silêncio, às vezes como intuição súbita. Esse chamado não grita, ele insiste. Há também uma mudança na forma como você percebe outras pessoas. Menos julgamento automático,
mais curiosidade silenciosa. Você começa a ver fragmentações semelhantes às suas, não como superioridade, mas como reconhecimento. Toth via compaixão como subproduto natural da lucidez. Lemúria não era ingênua. Ela compreendia a dor, mas não a transformava em identidade. Esse é um ponto crucial. Sofrimento reconhecido se dissolve. Sofrimento negado se cristaliza. O código atua exatamente nessa dissolução gradual. O processo exige coragem contínua. Não a coragem heróica, mas a coragem cotidiana de permanecer presente quando seria mais fácil se anestesiar. Essa coragem não é celebrada externamente. Muitas vezes passa despercebida, mas internamente ela reorganiza tudo. Há fases em que parece que você está andando em círculos. Os mesmos temas retornam, as mesmas emoções reaparecem. Isso não é retrocesso, é aprofundamento. Cada retorno acontece em camada mais sutil. Toth falava do movimento espiralado do conhecimento. Lemúria ensina que profundidade não é velocidade, é densidade de presença. Quanto mais presente, menos necessidade de movimento externo. Isso desafia uma mente acostumada a progresso visível, mas o progresso interno raramente é visível de imediato. O código começa a tocar estruturas ainda mais profundas. Crenças sobre valor pessoal, merecimento, pertencimento. Muitas dessas crenças foram formadas cedo, reforçadas por repetição. Desmontá-las exige delicadeza e firmeza simultâneas. Toth nunca quebrou estruturas internas à força. Ele criava condições para que se tornassem obsoletas. Quando algo deixa de fazer sentido internamente, cai sozinho. Esse é o tipo de transformação que não gera trauma adicional. Lemúria surge como campo de referência para esse processo. Não como ideal inalcançável, mas como lembrete de que integração é possível. Não perfeita, possível. Há um ponto em que você percebe que não pode mais desver o que viu. Mesmo que tente retornar a padrões antigos, algo impede a entrega total. Isso não é castigo, é maturidade emergente. Uma vez que a consciência se expande, ela não encolhe completamente. O caminho se torna mais silencioso. Menos necessidade de validação externa, menos urgência em convencer ou ser convencido. Você começa a perceber que o verdadeiro trabalho acontece quando ninguém está olhando. E isso traz uma liberdade estranha, quase desconcertante. Lemúria não buscava reconhecimento histórico, buscava continuidade vibracional. Toth garantiu essa continuidade através do código, não como texto morto, mas como campo vivo que se ativa quando encontra ressonância suficiente. O fluxo não aponta para um clímax externo, aponta para uma estabilidade interna cada vez mais refinada. E essa estabilidade é o que permitirá atravessar camadas ainda mais profundas adiante. O que se aproxima não é mais apenas desconforto emocional ou reorganização perceptiva. Envolve escolhas fundamentais, compromissos internos, alinhamentos que não podem mais ser adiados indefinidamente. E é exatamente por isso que o processo não se apressa. Ele prepara, ajusta, fortalece, porque o próximo movimento exige não apenas curiosidade ou sensibilidade, mas enraizamento real. Um enraizamento que só se constrói com tudo o que foi integrado até aqui. À medida que esse enraizamento começa a se firmar, algo muda de forma quase imperceptível, mas irreversível. Não é um evento marcante, não há sinal externo que anuncie a transição. O que existe é uma mudança silenciosa de eixo. Aquilo que antes te puxava para fora perde força. Aquilo que antes parecia distante começa a se aproximar. Toth descrevia esse momento como o ponto em que o buscador deixa de perseguir o conhecimento e passa a ser atravessado por ele. Lemúria, nesse estágio, já não aparece como memória ou símbolo isolado. Ela se manifesta como uma atmosfera interna, uma sensação de fundo que acompanha pensamentos, emoções e decisões. Você não pensa nela o tempo todo, mas percebe quando se afasta do que ela representa. É como um campo de referência silencioso, sempre presente, mesmo quando não é nomeado. O código da tábua começa a operar em camadas ainda mais profundas da psique, não apenas nos conteúdos conscientes, mas nos impulsos automáticos. Reações que antes surgiam sem filtro,
agora encontram um pequeno intervalo, um espaço mínimo entre estímulo e resposta. Esse espaço é precioso. É nele que a escolha real começa a existir. Toth nunca falou de livre-arbítrio como conceito abstrato. Para ele, liberdade surgia nesse intervalo. Enquanto tudo é reação, não há escolha. Lemúria simbolizava uma humanidade que habitava esse espaço naturalmente. Não por esforço, mas por integração. Recuperar esse espaço é recuperar dignidade interna. Há uma estranheza inicial nesse novo ritmo. Você percebe que reage menos, mas sente mais. Não há anestesia, há presença. Isso pode assustar porque desmonta estratégias antigas de defesa. Estratégias que funcionaram por muito tempo, mas que agora se mostram excessivas. O corpo sente antes da mente, e o corpo não mente. O código perdido começa a se revelar como um processo de escuta refinada. Não apenas escutar palavras, mas escutar tensões, microdesconfortos, intuições sutis. Toth entendia o corpo como extensão direta da consciência. Ignorá-lo era ignorar metade do campo de percepção. Lemúria honrava essa escuta. Não havia hierarquia rígida entre mente e sensação. Por isso, o conhecimento não se fragmentava. Hoje, quando essa escuta retorna, mesmo que de forma instável, ela confronta diretamente hábitos modernos de dissociação. E dissociação sempre cobra um preço emocional. Há um momento em que você percebe que muitas escolhas passadas foram feitas em estados de contração. Medo, urgência, carência. Não para se culpar, mas para reconhecer. Toth via o reconhecimento como chave de liberação. O que é visto deixa de comandar inconscientemente. O processo se aprofunda quando você começa a perceber padrões repetidos, não apenas na sua história pessoal, mas nas histórias coletivas. Ciclos de ascensão e queda. Períodos de integração seguidos de fragmentação. Lemúria deixa de ser exceção e passa a ser exemplo de um padrão maior. O código sugere, de forma velada, que a fragmentação não é falha definitiva, mas fase. Uma fase que pode ser atravessada quando há maturidade suficiente para sustentar integração sem regressão imediata. Isso muda completamente a forma como você vê o presente. Crises deixam de ser apenas ameaças e passam a ser sinais de transição. Há uma sensação crescente de responsabilidade interna, não no sentido de salvar o mundo, mas de não contribuir inconscientemente para o ruído. Pequenas escolhas ganham importância. A forma como você fala, escuta, reage. Toth chamava isso de alquimia cotidiana. Lemúria não exigia grandes gestos simbólicos, exigia coerência nos detalhes, porque são os detalhes que constroem o campo coletivo. Essa percepção pode gerar um certo peso inicial, mas também traz clareza. Você entende onde realmente tem influência. O código começa a desmontar fantasias espirituais sutis, ideias de transcendência que ignoram a vida concreta. Toth nunca separou céu e terra. Tudo que não se integra ao cotidiano permanece incompleto. Essa percepção frustra expectativas românticas, mas fortalece a prática real. Há um ponto em que você percebe que a integração não é confortável, mas é simples. Simples não no sentido de fácil, mas no sentido de direto. Sentir o que sente, reconhecer o que pensa, agir com base nisso, ajustando quando necessário, sem narrativas excessivas. Lemúria representa essa simplicidade perdida. Não uma vida sem desafios, mas sem duplicidade interna. Hoje, quando você toca esse estado, mesmo que brevemente, percebe o quanto a duplicidade consome energia, quanto esforço é gasto para sustentar incoerências. O cansaço muda novamente de qualidade. Antes era um cansaço de desconexão. Agora é um cansaço de transição, como músculos que doem quando começam a ser usados de forma diferente. Toth via esse cansaço como sinal de reorganização profunda. O código atua como guia silencioso. Não diz o que fazer, mas mostra quando algo não está alinhado. Esse tipo de orientação exige maturidade emocional para ser sustentado. Não há regras externas para se apoiar, apenas percepção interna. Lemúria, nesse estágio, deixa de ser algo que você busca e passa a ser algo que você protege internamente. Proteger não no sentido de isolar, mas de honrar. Honrar o próprio ritmo, honrar limites,
honrar sensações que antes eram ignoradas. Há uma mudança sutil na forma como você lida com conflito. Menos necessidade de vencer, mais interesse em compreender. Isso não significa passividade, significa clareza sobre onde vale investir energia. Todd via o conflito como indicador de desalinhamento, não como falha moral. O código começa a revelar que muitos conflitos externos são reflexos de conflitos internos não resolvidos coletivamente. Lemúria representava um estágio onde essa projeção era menor, não inexistente, mas reconhecida rapidamente. Essa percepção pode gerar tristeza ao observar o mundo atual, violência, competição, medo, mas essa tristeza não paralisa, ela a aprofunda, porque vem acompanhada de compreensão, não de desespero. Todd diferenciava claramente tristeza lúcida de desesperança. Há uma estabilidade emocional diferente que começa a se formar. Emoções continuam surgindo, mas não dominam completamente. Há espaço para sentir sem ser arrastado. Isso não é controle rígido, é integração progressiva. Lemúria ensinava que a verdadeira força surge quando emoção e consciência caminham juntas. Separar uma da outra gera distorção. O código trabalha exatamente nessa reunificação. O processo continua a revelar camadas mais sutis de resistência, apegos a identidades antigas, histórias que você conta sobre si mesmo. Algumas dessas histórias foram úteis, mas agora limitam. Deixá-las ir provoca um vazio temporário. Todd via o vazio como útero simbólico, um espaço fértil onde novas formas podem emergir. Mas para muitos, o vazio é aterrador, porque não oferece garantias imediatas. Atravessá-lo exige confiança no processo, não em resultados. Lemúria aparece como memória de confiança orgânica, confiança na vida como fluxo, não como ameaça constante. Recuperar essa confiança não significa negar riscos, mas não viver a partir deles. Há um ponto em que você percebe que o processo não tem linha de chegada clara. Não há momento em que tudo se resolve. Há aprofundamento contínuo, e essa percepção alivia a pressão por conclusão. O código não aponta para um fim, aponta para um modo de caminhar. E caminhar integrado é diferente de correr fragmentado, menos velocidade, mais densidade. Lemúria deixa de ser destino e se torna orientação constante. Sempre que você se afasta demais de si, algo chama de volta. Esse chamado não é dramático, é persistente. Todd deixou isso claro de forma velada. O verdadeiro conhecimento não se impõe, ele acompanha. E quando acompanhado com atenção suficiente, transforma silenciosamente a estrutura inteira do ser. O que se aproxima não é revelação externa espetacular, é aprofundamento interno que exige estabilidade suficiente para sustentar verdades menos confortáveis. Verdades sobre responsabilidade, escolha e presença contínua. O fluxo segue se estreitando, não para restringir, mas para concentrar. Menos dispersão, menos fuga, mais essência. E essa concentração prepara o terreno para um movimento ainda mais sutil, onde o código deixa de ser percebido como algo que atua em você e passa a ser reconhecido como algo que você expressa. Talvez você perceba agora que nada do que foi sentido aqui pediu explicação imediata, porque algumas verdades não chegam para serem entendidas, chegam para permanecer, como um som grave que continua vibrando mesmo depois que a música termina. O que tocou em você não precisa ser nomeado ainda. Ele apenas precisa de espaço para respirar. Lemúria nunca foi apresentada como algo a ser resgatado fora. Ela se revelou como algo a ser lembrado dentro. E lembrar nesse contexto não é voltar ao passado, é alinhar o presente com uma integridade que nunca deixou de existir, apenas ficou coberta por camadas de adaptação e esquecimento. Todd não conduzia pelo medo nem pela promessa.
Ele conduzia pela ressonância. Se algo ecoou em você, não foi por acaso. Foi porque já havia um ponto interno preparado para reconhecer. O reconhecimento sempre acontece antes da compreensão. E isso muda tudo. Há sementes que não germinam no momento em que são plantadas. Elas aguardam silêncio, tempo e profundidade. Esta jornada foi uma dessas sementes. Ela não exige pressa, exige escuta. E aquilo que é escutado com atenção verdadeira nunca se perde. Talvez, nos próximos dias, você se pegue lembrando de uma frase sem saber por quê, ou sentindo um desconforto suave quando se afastar demais de si. Isso não será interrupção, será continuidade, porque o código não se encerra, ele acompanha. Lemúria não deixou ruínas visíveis, mas deixou um padrão, um modo de sentir o mundo sem fragmentá-lo, um modo de existir sem se abandonar. Quando esse padrão começa a ser lembrado, mesmo que de forma imperfeita, algo se reorganiza silenciosamente. O que foi tocado aqui não pede crença, pede honestidade interna. Pede que você observe onde sente coerência e onde sente ruptura. Essa observação, por si só, já é transformação em movimento. Toth jamais pediu seguidores, pediu presença, porque presença é o único terreno onde a verdade consegue pousar sem ser distorcida. E presença não se força, ela se cultiva no cotidiano, nas escolhas pequenas, nos silêncios respeitados. Talvez você perceba que não está saindo daqui com respostas prontas, e isso é intencional. Respostas fecham. Perguntas vivas abrem caminhos, e caminhos verdadeiros não se mostram inteiros de uma vez. O eco que permanece agora não é externo. Ele acontece no ponto exato onde você sente quando algo está alinhado e quando não está. Esse ponto sempre esteve aí, apenas foi abafado pelo ruído. Lemúria não chama para fugir do mundo, chama para habitá-lo sem se perder. Toth não revela segredos para impressionar, ele revela espelhos para quem está pronto para se ver sem máscaras desnecessárias. Se algo despertou, confie no ritmo desse despertar. Não o apresse, não o negue, apenas observe, porque tudo que cresce de forma orgânica cria raízes mais profundas. Há verdades que não precisam ser ditas em voz alta para serem reconhecidas. Elas se instalam como sensação de casa. Mesmo quando o mundo parece estranho, essa sensação permanece como referência silenciosa. E talvez seja isso que fique com você depois do silêncio. Não uma explicação final, mas uma presença diferente, mais densa, mais real. Como se algo tivesse encontrado lugar sem pedir permissão. Se este eco encontrou ressonância em você, permitir que ele continue é um gesto natural. Permanecer por perto, trocar percepções, compartilhar o que foi sentido, caminhar junto com outros que também escutaram, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever não como hábito automático, mas como continuidade consciente de uma travessia que ainda está viva. Porque algumas jornadas não terminam quando o vídeo acaba. Elas apenas começam a falar mais baixo. E é nesse tom baixo, quase imperceptível, que as verdades mais profundas encontram morada.